Salve, salve galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Maximizando, inaugurando aí uma reformulação. O nosso Maximizando passou por uma repaginada, assim como o nosso estúdio, os nossos formatos de aula. O Maximizando acompanhou essa evolução das nossas videoaulas e dos nossos estúdios, e hoje nós vamos inaugurar uma nova forma de trabalhar o Maximizando com vocês. Eu, Bruno Tulin, professor e coordenador pedagógico da empresa Max Educa, vou trabalhar com vocês em 4 aulas durante este mês, uma série de assuntos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão introdutória, sobre alguns conceitos introdutórios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é nada mais, nada menos do que uma lei protetiva. Ela é uma lei que protege criança e adolescente. Então não adianta você achar que porque adolescente tem razão, porque criança tem razão. Gente, essa é uma lei protetiva, ela vem para proteger. Por que que ela tem a intenção de proteção? Justamente porque o ordenamento jurídico, seguindo uma tendência mundial, protege criança e adolescente, justamente por sua incapacidade física, por ser uma pessoa em pleno desenvolvimento físico, psíquico e mental. Ela não pode ser objeto de negligência, ela não pode ser objeto de desrespeito, ela não pode sofrer qualquer tipo de violação aos seus direitos fundamentais. Veja, você como um adulto, eu como um adulto, tenho aí as minhas prerrogativas e as minhas ferramentas de defender os meus interesses, de defender os meus direitos. Mas uma criança nem sempre tem, um adolescente às vezes não sabe a quem recorrer, e é justamente por isso que o ordenamento jurídico precisou criar uma lei que proteja especificamente crianças e adolescentes. Da mesma forma que tem o Estatuto do Idoso, que protege o idoso, da mesma forma que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma forma de proteção especial a pessoas que têm um grau de vulnerabilidade, tá? E a criança e o adolescente, por serem pessoas em pleno desenvolvimento, em franco desenvolvimento, carecem de uma proteção especial e de uma proteção integral. Então vamos começar nossa aula? Vamos começar nosso Maximizando? Então vamos definir aqui o que é criança. O que é criança para os fins desta legislação? Criança é aquela pessoa até 12 anos, ok? Incompletos. Então, a criança é aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos. A pessoinha, aquele serzinho tem lá 11 anos e 28 dias, ela não completou 12 anos. Então, para os fins da legislação, ela é considerada criança. E o adolescente? O adolescente já é aquela pessoa de 12 anos até 18 anos de idade, ok? Então, criança, para os fins de proteção, é aquela pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquele cidadão, é aquela pessoa que tem 12 anos completos até 18 anos, para fins de proteção dessa lei. E isso é importante ter em mente, porque tem medidas específicas aplicadas à criança e tem medidas específicas aplicadas à adolescente. Por isso que é importante a distinção de criança e adolescente. E criança e adolescente, meus queridos, nos termos dessa legislação, elas são objeto, elas são aí pessoas que têm que ser protegidas com uma proteção integral. Proteção integral. O que significa proteção integral? Toda a criança, em todo o seu aspecto, criança e adolescente, deve ser protegida. Deve ter a proteção ao respeito, deve ser protegida justamente porque está em pleno desenvolvimento físico, mental, cultural, religioso, sociólogo. Então é a criança que precisa dessa proteção justamente para que ela possa desempenhar as suas atividades da vida civil normalmente, ok? É claro que a criança e adolescente têm limitações na vida civil e é por isso que são representados pelos pais. Criança
12 anos incompletos não tem qualquer capacidade de responder, de gerir a sua vida civil, enquanto que a adolescente, aí já acima de 16 anos, ela é considerada relativamente incapaz e já tem aí algumas autonomias que podem ser observadas. Mas a proteção integral é necessário a sua observância justamente para a garantia dos direitos fundamentais. Dos direitos fundamentais. Mas, professor, eu estudo direito há algum tempo e eu sei que direitos fundamentais são aqueles direitos inerentes a toda e qualquer pessoa. Ótimo! A Lei 8069, que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem reafirmar esses direitos fundamentais. Ela vem trazer num grau de especialidade esses direitos fundamentais. Todos têm direito à saúde, mas criança e adolescente têm direito à saúde com prioridade, por exemplo. Por que, professor, criança e adolescente tem isso? Porque ela é alvo de proteção integral. Mas por que ela é alvo de proteção integral? Ela é alvo de proteção integral justamente por ser uma pessoa em pleno desenvolvimento. Veja, você quando está doente, você quando tem pedra no rim, você vai para o pronto-socorro e aguenta mais ou menos ficar numa fila. Imagina uma criança de 4, 5 anos que não tem a menor resistência, não tem a menor condição de esperar. Ela, nos termos legais, tem que ter prioridade absoluta no atendimento. Ok? Inclusive como um direito fundamental à saúde, um direito fundamental à vida. Certo? Então, essa é um panorama das disposições, esse foi um panorama das disposições gerais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos recapitular. ECA estabelece que criança é até 12 anos incompletos e adolescente é aquela pessoa de 12 a 18 anos. Essas pessoas são alvos de proteção integral por serem consideradas pela lei e pelos legisladores pessoas em pleno desenvolvimento. E para que essas pessoas se desenvolvam, plenamente, ela deve ter os seus direitos fundamentais respeitados e garantidos por medidas públicas, por medidas sociais, pela própria família, que tem o dever de zelar pelo cumprimento do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Falando em direitos fundamentais, meu querido, vamos trabalhar um pouquinho na nossa lousa digital e vamos ver quais são os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Pode pôr na tela para mim, por gentileza. Vamos lá. Então, falando de direitos fundamentais, nós temos o direito à vida e à saúde. O direito à vida e à saúde é aquele direito garantido por lei que a criança e o adolescente têm de manter-se saudável, de ter prioridade de atendimento. Temos também o direito à liberdade, o respeito e a dignidade. Toda criança deve ser livre, deve ser solta, claro, com as regras e limites impostos pelos pais. Não é porque é uma lei protetiva que a criança pode fazer tudo, mas ela tem o direito à liberdade, o direito de ir e vir, de não ser mantida em cárcere privado. O direito ao respeito, de ter a sua opinião respeitada pelos demais, e a dignidade, não pode ser humilhada, não pode ser objeto de chacota por quem quer que seja. Temos também o direito à convivência familiar e comunitária, que é o direito daquela pessoa, daquela criança e adolescente, conviver no seio de sua família e no seio da comunidade a qual está inserida. Porém, o direito à convivência familiar e comunitária pode ser por meio da família natural, aquela família biológica, tá? E também por meio de família substituta. Quando falamos em família substituta, temos a guarda, que é a regularização da posse de fato. Então, quando eu falo de guarda, é aquela regularização judicial daquela pessoa que já detém a posse de fato de uma criança ou adolescente e precisa regulamentar. A tutela é para aquelas pessoas até 18 anos de idade incompletos e que decorre o dever de guarda. E ainda a adoção, que é uma medida excepcional e irrevogável. Verifica-se isso quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Acerca da adoção, foi recentemente atualizado o ECA e tem lá várias disposições que compensa dar uma lida no que diz respeito à família substituta, no que diz respeito à adoção. Continuando aos direitos fundamentais, temos direito à educação, cultura, esporte e lazer, isso tudo de acordo e respeitando a faixa etária que a criança se enquadra, e ainda o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho.
Nesse sentido, joga na tela para mim, Liza. Vamos observar o que estabelece o artigo 60 do ECA. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. E muito cuidado em relação a isso, porque quando eu digo salvo na condição de aprendiz, eu pressuponho que não pode trabalhar menor de 14 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz. Isso está incorreto. A Constituição, a lei, o ECA, está incorreto. A Constituição fala: proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Ou seja, todo adolescente aí, claro, acima de 12 anos, pode trabalhar? Não, é a partir dos 14